Sejam bem-vindos à aula 2 da disciplina Aplicação de Processos Biotecnológicos no Combate às Bactérias Multiresistentes. Quando a gente fala de bactérias multiresistentes, a gente tem que falar inicialmente dos antibióticos, que foi o nosso tópico 1 da disciplina, em que falamos sobre os mecanismos de ação. Na verdade, a descoberta, comercialização e a utilização dos antibióticos contra as infecções bacterianas revolucionou o paradigma da medicina. Isso proporcionou um avanço no desenvolvimento, na expectativa de vida, no tratamento de doenças muito mais complexas, no tratamento de infecções ou prevenções em pacientes com câncer, em pacientes em tratamento quimioterápico, em pacientes com cirurgias complexas. Entretanto, ao longo desses últimos anos, houve uma explosão de resistência das bactérias que nos causam infecções a diversos fármacos antimicrobianos. Na verdade, isso representa uma epidemia global, e essa epidemia global ela tem levado a uma grande ameaça em termos de tratamento e disseminação dessas cepas bacterianas pelo mundo. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde colocou entre uma das 3 ameaças mundiais seria o problema da resistência antimicrobiana. Então, nós vamos abordar esse assunto aqui. Seria importante a gente falar de alguns conceitos relacionados à resistência antimicrobiana. Será o nosso tema de hoje, né? Os objetivos desse tópico seriam compreender os mecanismos genéticos, bioquímicos envolvidos na resistência bacteriana aos fármacos antimicrobianos e reconhecer os fatores e causas que levam ao aumento dessas cepas bacterianas multiresistentes. O primeiro conceito que a gente tem que ter falando sobre o que é a resistência aos antimicrobianos. Então, isso é uma característica dos micro-organismos, eles têm mecanismos de resistência, porque evoluíram com esses mecanismos para sobrevivência, para competir no meio ambiente, então eles sempre existiram. Só que essa disseminação, essa resistência, ela se disseminou também para aquelas cepas, para aquelas bactérias e espécies com aspecto clínico, né? Aquelas que nos causam infecções, principalmente em ambientes de cuidados à saúde. Então, esse mecanismo, na verdade, hoje em dia, ele se disseminou de tal forma que você encontra bactérias, na verdade, multiresistentes ou chamadas de MDRs ou também panresistentes. O que seja isso? São bactérias que apresentam diversos mecanismos de resistência a diversas famílias ou classes de antibióticos. Como eu havia falado anteriormente, o uso dos antibióticos ele revolucionou a medicina e revolucionou, na verdade, o desenvolvimento da população humana. Quando a gente fala a revolução dos antibióticos, principalmente no tratamento de doenças infecciosas, se a gente for pensar antes da década de 1940, diversas infecções, até simples, elas se tornavam muito graves e muitos jovens, inclusive crianças, eram acometidos por essas infecções e não havia nenhum tipo de tratamento. Então, os antibióticos revolucionaram o tratamento, a terapia dessas infecções bacterianas. Também, os antibióticos ajudaram a prevenção, a profilaxia de infecções, por exemplo, em cirurgias ou procedimentos invasivos ou técnicas ou metodologias complexas cirúrgicas ou de quimioterapia, impedindo que esses indivíduos, geralmente imunocomprometidos, adquirissem qualquer tipo de infecção durante esse processo terapêutico. Os antibióticos também auxiliaram na prevenção de infecções em pacientes crônicos ou imunocomprometidos. Pacientes que, por exemplo, têm que passar por um transplante, eles podem fazer uma terapia profilática de antibióticos para evitar a sua contaminação ou aquisição de cepas patogênicas nesses indivíduos imunocomprometidos que não seriam capazes de debelar essa infecção. Um outro fator importante que a gente observa nos gráficos e
nos estudos populacionais é o aumento da expectativa de vida da população. Quando a gente compara, por exemplo, a população das Américas, tanto a América do Norte como a América do Sul, ou da Europa, na década de 20, a expectativa de vida ela chegava no máximo a 56 anos. E hoje, com o advento, após o advento do uso dos antimicrobianos, principalmente observados na década de 70, 80 e 90, aumentaram em muito a expectativa de vida da população, chegando, por exemplo, a mais de 80 anos nos Estados Unidos ou na Europa. Um outro ponto importante do advento dos antibióticos foi o aumento da produção agrícola, animal e de alimentos, onde o controle microbiano foi fundamental para que isso ocorresse. Então, você tem o controle microbiano na pecuária, que facilita, inclusive, que aumenta a produção e o crescimento desses animais, o controle microbiano na agricultura e o controle microbiano dos alimentos, né? Porque muitas infecções são vinculadas por alimentos. E também a manutenção desse alimento viável para consumo. Um outro fator importante na revolução dos antibióticos foi a redução da morbidade e da mortalidade em países pobres ou em países em desenvolvimento. Nós sabemos que a utilização dos antibióticos, principalmente durante as primeiras fases da vida das crianças, aumentaram muito a expectativa de vida dessas crianças, mesmo em países onde você não tem, por exemplo, expectativas em relação ao saneamento básico, a coleta de água, tratamento de esgoto, etc. O desenvolvimento da resistência bacteriana aos antibióticos é um processo que já é muito antigo, já é muito conhecido. Logo no desenvolvimento, assim que foi desenvolvida a penicilina, né, no final da década dos anos 30, a gente já conhecia espécies de Staphylococcus aureus resistentes à penicilina, bem antes do desenvolvimento e da comercialização da penicilina, da droga, na população. Já a penicilina foi realmente desenvolvida e comercializada em 42, então 5 anos antes já tinham sido isolados cepas produtoras de enzima penicilase. Mais ou menos nessa época, entre 1950 e 1953, foram desenvolvidos 2 fármacos, a eritromicina e a tetraciclina, e na década de 70 a 70, a meticilina e a gentamicina também foram descobertas e comercializadas. Mais ou menos entre 1958 e 59 até 1970, durante o desenvolvimento dessas 5 drogas, por exemplo, apareceram já cepas resistentes à tetraciclina, por exemplo, no caso da Shigella, uma bactéria que causa shigelose, infecções intestinais em crianças. A resistência à meticilina, que é um fármaco, uma penicilina mais moderna em relação aos estafilococos, pneumococos resistentes à penicilina e streptococcus já resistentes à eritromicina. Então, isso já na década de 70. Em 72 foi desenvolvido a vancomicina, que é um fármaco do grupo dos glicopeptídeos, que tem uma ação principalmente sobre diversas bactérias de um amplo espectro de ação. E em 79 já apareceram cepas no mundo todo de enterococos resistentes à gentamicina. Dando continuidade a essa timeline, em 1985 foi desenvolvido os fármacos carbapenêmicos, o principal iniciante foi o imipenem, e as cefalosporinas de terceira geração. Logo depois, em 87 e em 88, já foram detectados, principalmente no ambiente hospitalar, enterobactérias resistentes à cefatizidime e a enterococos resistentes à vancomicina no ambiente hospitalar, chamados de VRE. A levofloxacina e outras quinolonas mais modernas foram desenvolvidas em 96 e já em 96 mesmo nós isolamos cepas de pneumococos resistentes à levofloxacina.
Nos anos 2000, a linezolida e a daptomicina e as cefalosporinas de quarta geração foram desenvolvidas e foram comercializadas. E durante essa fase, até 1912, mais ou menos, eu estou colocando aqui um apanhado, existem outras cepas modernas que já apareceram depois de 2012, que são os bacilos da tuberculose XDR, esse termo XDR de amplo espectro de resistência, ao grupo de politerapêuticos que são usados para tratar a tuberculose, estafilococos resistentes à vancomicina, com resistência intermediária à vancomicina, infelizmente, Acinetobacter e Pseudomonas PDR, esse termo PDR se refere à pandemia resistente pandêmica, ou seja, também é resistente a mais de 4 classes de antibióticos. Neisseria gonorreia é resistente a ceftriaxona, que é um fármaco muito utilizado para tratar esse tipo de infecção sexualmente transmissível. Enterobactérias PDR também, um problema sério atualmente nos ambientes hospitalares. E os estafilococos aureus resistentes às cefalosporinas mais modernas. Então, a gente consegue observar o grau de aumento de resistência e diversidade de resistência dessas bactérias aos fármacos. E muito mais do que resistência, a multiresistência, né, que vem sendo um problema sério, principalmente nos ambientes hospitalares. Embora a gente saiba que atualmente diversas dessas cepas que eram encontradas nas infecções relacionadas à assistência à saúde, chamadas de IRAS, já se apresentam isoladas na comunidade, ou seja, fora desses ambientes, causando também tipos de infecções multiresistentes. E aí a gente faz a pergunta, como que surge essa resistência aos antimicrobianos? Da onde ela vem? A resistência como eu falei, um fenômeno antigo, já foi observado, existe uma cepa de Bacillus liqueniformes, uma bactéria do ambiente, guardada no Museu Britânico. Essa cepa foi isolada em 1689 e os pesquisadores, ao estudarem essa cepa, já observavam que elas produziam penicilases, né? Uma outra observação, já foi citada, foram os estafilococos resistentes à penicilina, que foram isolados em 1937, muito antes do desenvolvimento e comercialização da penicilina em 1942. Então, a gente observa que isso é um fenômeno que já existe. E é muito interessante a gente entender que ele existe porque essas bactérias, elas são isoladas do meio ambiente, e no meio ambiente elas têm que competir com aqueles seres que produzem essas substâncias, né? Então, na competição a alimentos, a nutrientes, a espaço, num solo onde você tem competidores naturais, as bactérias mais adaptadas, que adquiriram ao longo da sua evolução mecanismos e genes de resistência, não só a antibióticos, mas, por exemplo, a metais pesados ou produtos tóxicos ambientais, elas sobrevivem naquele ambiente, se adaptam melhor e têm sucesso na sua evolução. Então, é interessante a gente notar que é um fenômeno natural, ele já existe entre as populações microbianas. Vale lembrar, inclusive, que as bactérias e os fungos que produzem os antibióticos, como nós vimos no tópico 1 dessa disciplina, eles também apresentam autorresistência. O que quer dizer? Aquela bactéria que produz a tetraciclina, por exemplo, é uma bactéria que tem genes de resistência à tetraciclina. Então, elas podem, inclusive, transferir ou trocar esses genes com outras bactérias do meio ambiente, do solo, da água. Então, é interessante a gente entender, compreender que essa resistência, ela é natural, ela existe entre os seres vivos, principalmente entre as bactérias que competem ou que entram em contato com competidores ambientais. Os mecanismos, é interessante que a gente entenda que, embora a resistência ela seja um fenômeno natural,
ela é encontrada através, ou ela é expressada através de mecanismos genéticos e bioquímicos, né? Os mecanismos genéticos de resistência bacteriana, eles podem ser, essa resistência ela pode ser o que a gente chama de intrínseca, ou também considerada natural por muitos autores, ou a resistência adquirida, onde ela adquire através de genes de outros locais ou de um ambiente, ou de outras bactérias, esses genes de resistência ao longo da sua coevolução. A resistência que a gente chamaria de intrínseca, ela é considerada natural. Por quê? Porque ela faz parte da estrutura cromossomial da bactéria, o que dá a característica da bactéria no seu DNA cromossomial constituinte é essa característica. Então, ela pode ser simplesmente, essa resistência, ela pode acontecer simplesmente pela ausência da estrutura alvo do antimicrobiano, do fármaco. Ou seja, a bactéria não tem aquela molécula, aquela estrutura que seria o alvo de ligação do fármaco que vai agir. Então, por exemplo, o gênero Mycoplasma e o Ureoplasma são bactérias que não têm parede de peptídeo-glicano. Então, os fármacos beta-lactâmicos não têm efeito sobre esses gêneros bacterianos. As bactérias são naturalmente resistentes a esses fármacos, porque esses fármacos atuam justamente na síntese de parede celular, na síntese do peptídeo-glicano. Como a bactéria não possui essa estrutura, esses antibióticos não agem sobre essa célula bacteriana. Uma outra característica intrínseca de resistência é a incapacidade de incorporar ou transportar o fármaco para dentro através da membrana bacteriana, da membrana da célula bacteriana. É só uma questão de incompetência mesmo, ou incapacidade. Então, as bactérias gram-negativas, por exemplo, através da sua membrana externa, das suas porinas, não conseguem incorporar ou transportar antibióticos do grupo macrolídeos, que são antibióticos que agem na síntese proteica bacteriana, então eles precisam entrar dentro da célula para atuarem, eles não são transportados por essas bactérias. Ou a resistência intrínseca natural, ou seja, que existe no cromossomo constituinte da bactéria, da Escherichia coli, à vancomicina, que é aquele antibiótico que atua sobre os precursores do peptídeo-glicano. Então, ele não consegue transportar essa molécula do fármaco e essa molécula, então, não consegue agir, atuar sobre esse sistema de síntese de peptídeo-glicano. O outro exemplo seriam os genes OTRI, né, A e B, que são genes de resistência à tetraciclina, presente, por exemplo, em micobactérias e Streptomyces rimosus. Lembrando que o Streptomyces rimosus é uma das bactérias mais utilizadas em biotecnologia de biossíntese de antibióticos. Então, obviamente, é uma bactéria que tem autorresistência, né? Ela tem genes intrínsecos no seu cromossomo que os protege da ação do próprio produto que ela sintetiza ali que tem atividade antimicrobiana. E a resistência adquirida? A resistência adquirida, ela pode acontecer quando aquele indivíduo, quando aquela célula bacteriana sofre uma mutação, né? Então, você tem uma população de bactérias, essas bactérias se multiplicam por divisão binária, geralmente a taxa de multiplicação é a cada meia hora. Existem variedades entre as células, entre as espécies, mas normalmente meia hora, cada 30 minutos elas se dividem. Elas podem sofrer uma mutação, ela pode ser uma mutação pontual, pode ser uma mutação cumulativa. Se naquele ambiente existe um metal pesado, existe um produto tóxico, existe uma substância antimicrobiana, aquela célula, aquele clone que sofreu a mutação, é uma mutação em que é bloqueada a suscetibilidade ao fármaco, ou seja, a célula bacteriana sofreu uma mutação que faz com que ela seja resistente a essa substância ambiental, as outras bactérias vão morrer,
né, por causa da ação do fármaco, e essa bactéria que é resistente vai sobreviver e a partir da sua sobrevivência ela se multiplica, gerando uma população totalmente resistente, ou pelo menos quase 100% resistente. Então, esse é um caso da mutação, né? Isso é um exemplo de mutação, embora só a mutação não seja uma justificativa plausível para que ocorra o aumento que a gente observa de mais de 30 anos para cá, do aumento de cepas resistentes no ambiente. Ela não. Por que a mutação não explica? A mutação, elas são espontâneas, as mutações são espontâneas, elas não são, elas podem até ser induzidas em algumas situações, por exemplo, um aumento, uma elevação muito grande no meio ambiente com uma concentração elevada de um determinado antibiótico. Mas não é a mais comum. As mutações, elas são espontâneas. E é uma coisa importante, os antimicrobianos não são agentes mutagênicos, tá? Um agente mutagênico, por exemplo, a radiação é um agente mutagênico, substâncias químicas, por exemplo, como o brometo de etídio, um agente mutagênico, mas o antibiótico não tem esse comportamento de agente mutagênico. Um outro fato interessante é que as mutações são eventos raros. A taxa de mutação ela varia de 1 a menos 10 a menos 9 ou 10 a menos 13 por geração de células. Então, é um evento raro, não é tão frequente como a gente pode imaginar. E, além do mais, a mutação ela é um risco, né? Porque a mutação ela pode ser benéfica, ela pode promover uma maior adaptabilidade da célula bacteriana ao meio ambiente, mas muitas vezes ela pode ser deletérica. Então, é muito arriscado para uma célula sofrer mutações, mesmo que elas sejam espontâneas. Tá? A mutação ela pode ocorrer normalmente por substituição de bases, por inserções de novas cadeias ou até de deleção. E essas mutações elas podem ser pontuais, dificilmente você tem uma mutação com um único tipo de gene que vai causar ou troca, né, de inserção, deleção de nucleotídeos, que vai gerar uma resistência. Normalmente as mutações são acumulativas, são sucessivas, e em algumas situações você tem um conjunto de genes, inclusive genes regulatórios, que sofreram mutação para expressar uma característica de resistência bacteriana. Um outro ponto importantíssimo em relação à resistência adquirida é um fenômeno que existe, que é um fenômeno raro, não existe entre as nossas células, embora nossas células tenham recombinação gênica, mas é uma característica, são mecanismos de transferência horizontal de genes. Esses mecanismos de transferência horizontal de gene é que podem responder ao aumento, uma diversidade, uma versatilidade das espécies bacterianas apresentarem resistências ou multiresistência aos antibióticos. Esse termo HGT é um termo em inglês, mas que significa transferência horizontal de genes. E essa transferência ela ocorre principalmente por 3 fenômenos ou 3 mecanismos genéticos. O mecanismo de transformação, o mecanismo de conjugação e o mecanismo de transdução. Inicialmente falaremos da transformação bacteriana, que é um mecanismo que foi inicialmente observado em cepas de pneumococos por Griffith, em cepas também de bacilos subtilis, por exemplo, bacilos do solo, que apresentava essa característica de extrema competência de capturar material genético, ácido nucleico, principalmente de DNA, de bactérias mortas ao meio ambiente, ao redor do meio ambiente. Então, elas adquiriram um conjunto de genes e esses genes deu a essa bactéria uma competência, uma capacidade de capturar esse material genético do meio, transportar clivar esse material genético, né? Muitas vezes cliva em sequências conhecidas pela bactéria, transportar esse material genético
pela membrana e, através disso, inserir no seu genoma. Então, exige muita competência, muita especificidade das bactérias. Então, a bactéria, naquele ambiente, ela morre, ela sofre a lise celular e o material genético sofre degradação de exonucleases e endonucleases. No meio ambiente, a bactéria receptora, ela captura esses fragmentos de DNA, e geralmente são de DNA cromossomial, mas podem ser de DNA plasmidial, transferem através da sua parede em membrana, incorpora esse DNA cromossomial na bactéria receptora. E aí essa bactéria, então, através da sua divisão celular, da sua expressão, da transcrição e da tradução, expressa essa nova característica. Isso é observado, por exemplo, na característica, na produção de cápsulas por células de pneumococos, Streptococcus pneumoniae capsulados. Os Streptococcus pneumoniae capsulados são cepas mais virulentas do que aos pneumococos não capsulados. Então, foi uma das primeiras bactérias estudadas em relação a esse fenômeno de transformação bacteriana. Tá? E aí a gente fala de competência. O que é uma bactéria competente? Isso aí, inclusive, é importante em termos biotecnológicos, tá? Que nós utilizamos a transformação como uma ferramenta de recombinação genética e utilizamos em diversas técnicas biotecnológicas. Algumas bactérias são naturalmente transformáveis, ou seja, elas podem ser competentes. Em outras situações, a bactéria ela não é naturalmente transformável e podemos utilizar em laboratório formas e meios e técnicas, artifícios para tornar essa bactéria competente e capaz de adquirir fragmentos de DNA exógenos, que a gente chamaria, né? Então, a célula competente é aquela célula receptora que no estádio fisiológico capaz de capturar e transferir esse DNA da célula doadora, né? Daquela célula que morreu, que lisou no meio ambiente, ou daquele fragmento de DNA. A competência, ela exige um conjunto de genes e enzimas que fazem com que a bactéria capture esse fragmento de DNA, que sofra alterações na parede celular para permitir a passagem dessa molécula, dessa estrutura de DNA, até porque a parede celular não tem permeabilidade seletiva, como a membrana, trazendo essa molécula de DNA, transferindo essa molécula de DNA para o seu interior. E essa transformação ela requer um conjunto de genes especializados para que isso ocorra. Né? Então, realmente é uma competência daquela espécie. O que a gente observa na natureza é que muitas bactérias que realizam a transformação, elas trocam genes, elas capturam genes de espécies idênticas ou de espécies muito próximas filogeneticamente falando. Tá? A transformação bacteriana, hoje em dia, alguns pesquisadores tentam entender por que a bactéria tem esse comportamento, algumas bactérias têm esse comportamento, principalmente bactérias do solo, do meio ambiente. Acredita-se que seja uma limitação nutricional, populacional, quando você tem um aumento muito elevado da população, ou um estresse ambiental, que pode ser uma modificação de nutrientes, uma modificação de temperatura ou osmolaridade. Alguns autores também acreditam que a utilização desse DNA é uma fonte de nucleotídeos, que depois pode ser metabolizada e utilizada a matéria-prima desses nucleotídeos. Um outro fator que aponta que a transformação bacteriana ela é mais frequente do que nós imaginamos é porque faz parte de um sistema de reparo do próprio DNA bacteriano, ou seja, quando a bactéria percebe que está sofrendo danos ou lesão no seu DNA, ela consegue, capturando esses DNAs, ela reparar, exógenos, ela reparar o seu DNA cromossomial. E isso faz com que essas bactérias adquirem uma adaptabilidade, por exemplo, à presença de metais pesados no solo e na água, que é muito comum, principalmente em ambientes poluídos. Foi observado isso, por exemplo, em regiões de esgoto, em regiões onde você tem um acúmulo de solutos, como, por exemplo, mangues. Também a adaptabilidade a substâncias antibióticas. A gente tem que lembrar que o antibiótico ele é proveniente de outras bactérias e fungos ou leveduras
naquele ambiente onde elas estão competindo, e isso aumenta a sua adaptabilidade no meio ambiente. Outro fenômeno, outro mecanismo de transferência horizontal de genes entre uma bactéria e outra, não há necessidade da replicação da célula para que esses genes sejam transferidos para as células filhas, é o fenômeno de conjugação. Esse fenômeno, ele já é muito antigo, já é muito estudado, e ele, na prática, ele realmente causa um problema sério, principalmente em ambientes onde você tem uma maior concentração de cepas selecionadas, por exemplo, o ambiente hospitalar. Então, na prática, esse fenômeno, esse mecanismo de conjugação genética, ele permite a transferência fácil, rápida, de um grupo de genes ou cassetes de genes ou ilhas de patogenicidade genética entre bactérias, inclusive de espécies diferentes, tá? Então, eu tenho aqui a representação de uma bactéria doadora. Essa bactéria doadora, ela tem o seu material genético, o DNA cromossomial circular, e o DNA plasmidial. Então, está aí exemplificado um plasmídio, que é um elemento que muitas bactérias possuem, carregam consigo um plasmídio. Algumas bactérias conseguem carregar 2, 3 tipos de plasmídios diferentes, ou uma bactéria consegue carregar um plasmídio relativamente grande, com muitos genes de adaptação, genes acessórios, e esses plasmídios têm uma característica importante, que eles são autorreplicáveis, eles são independentes do DNA cromossomial, e eles podem ser duplicados à medida que a célula deseja ou que a célula necessite. Então, esse plasmídio, muitas vezes, é o principal elemento transferido por conjugação, embora a bactéria ela possa ter outros elementos móveis, que a gente chamaria. Esses elementos genéticos móveis podem ser, por exemplo, transposões conjugativos, elementos de inserção, DNA de bacteriófago. Eles podem passear por dentro da célula e, através, muitas vezes, do plasmídio ou de um processo de conjugação, eles serem levados, transferidos para a bactéria receptora. A bactéria doadora, principalmente entre as bactérias gram-negativas, elas expressam durante esse processo, essa ativação, uma estrutura tubular de transporte chamada de pile. Em alguns livros vocês encontram isso sendo chamado de pile sexual. Esse pile, essa estrutura tubular, ela tem uma ligação, ela faz uma ponte com a célula receptora, então a bactéria se aproxima de outra célula, e através desse pile sexual, os genes regulatórios eles são ativados. Muitas vezes esses genes já estão no plasmídio, inclusive o gene de expressão de pile, que é chamado inclusive de pile sexual masculino ou pile F+, eles estão codificados, eles são codificados, eles estão inseridos no plasmídio. Essa bactéria, então, transfere uma fita do DNA plasmidial para outra bactéria receptora. Vocês podem observar aí através de enzimas chamadas de relaxasoma, né, que afrouxa a molécula de DNA, transferindo uma fita de DNA através de um sistema de transferência com enzimas, e essa fita, então, ela é depois, posteriormente, replicada na célula receptora. A célula receptora, caso ela, nesse plasmídio, já tenham o gene para produção de pile sexual, a própria bactéria que adquiriu esse plasmídio, ela também vai ser capaz de expressar um pile sexual e conjugar com outras células. Então, uma transferência amplificada. Você pode imaginar, por exemplo, uma bactéria, um Enterobacter, uma bactéria de ambiente hospitalar, uma Enterobacter ter um pile com um cassete de genes de resistência a carbapenems, por exemplo. E essa bactéria produzir um pile, doar esse plasmídio para uma Cinetobacter, por exemplo, ou uma Escherichia coli do ambiente hospitalar. Essa Escherichia coli, além dela receber o plasmídio com os genes de resistência, ela também passa a ser capaz de expressar o pile sexual. Consequentemente, essa bactéria vai poder conjugar com outras bactérias, inclusive de espécies diferentes, dentro desse ambiente hospitalar. Isso pode acontecer numa rede de esgoto, isso pode acontecer num biofilme
oral, isso pode acontecer na nossa microbiota do intestino, isso pode acontecer no ambiente hospitalar. Então, a conjugação é um processo, é um mecanismo de transferência extremamente promíscuo, porque ele, além de ser rápido, ele transfere genes com muita facilidade através desses elementos móveis, os plasmídios, eles podem carregar uma grande quantidade de genes de resistência, e essas bactérias podem trocar esses genes entre si, inclusive de entre espécies diferentes, né? E às vezes até de gêneros diferentes. Então isso é muito importante, porque você dissemina facilmente determinados genes de resistência a antibióticos. A gente tem que lembrar que esses genes que são carregados nos plasmídios geralmente são genes acessórios, genes que melhoram, que causam sucesso da adaptação da bactéria ao meio ambiente. Então, não são apenas genes de resistência a fármacos, eles são genes, por exemplo, de resistência a metais pesados, a produtos tóxicos, a facilidade de realizar novas vias metabólicas ou utilizar substratos que a bactéria, por exemplo, não utilizava anteriormente. Então, se você tem escassez de um determinado açúcar e a bactéria adquiriu um plasmídio contendo o gene para metabolizar outro tipo de açúcar, para ela é uma vantagem adaptativa, porque se o carboidrato que ela necessita, que ela naturalmente utilizava como fonte de nutrientes e de energia, não estiver presente naquele ambiente, ela pode utilizar uma outra fonte. Então, isso são questões de adaptação, de evolução bacteriana. Mas a conjugação é um fenômeno amplamente disseminado nos ambientes e amplamente disseminados no meio hospitalar, principalmente, entre os indivíduos, entre cepas bacterianas, e ele já alcançou, inclusive, as bactérias na comunidade. Então, nós temos hoje em dia bactérias com cassete de genes plasmidiais de elevada resistência ou multiresistência transferidos por conjugação bacteriana. Aqui é um exemplo que eu coloquei de um elemento móvel que está aí em azul. Esse elemento móvel, ele é um transposon. O transposon é uma sequência de DNA que consegue sair de uma determinada fita de DNA e ser transferido ou se inserir em outro segmento do DNA, pode ser inclusive na mesma molécula de DNA cromossomial, mas aqui no caso esse transposon ele foi retirado, excitado do DNA cromossomial e se inseriu no plasmídio. Ora, quando essa bactéria conjugar e transferir o plasmídio, ela também vai transferir esse transposon. Qual é o problema disso? O transposon, quando ele for transferido, ele vai ser replicado juntamente com o plasmídio todo, né, do DNA, e ele vai fazer parte do plasmídio da bactéria receptora. Só que esse transposon ele pode a qualquer momento ser removido dali e se inserir, por exemplo, no DNA cromossomial e fazer parte, né, e ser integrado ao genoma da célula bacteriana. Isso aumenta ainda mais a diversidade genética dessas espécies. Então, isso amplifica tanto os transposões como os elementos de inserção, como caso a bactéria tenha um bacteriófago, né, os genes e o material genético do bacteriófago, ele pode ser integrado ao genoma da bactéria, e esse genoma contendo, por exemplo, genes de resistência também pode ser transferido por conjugação. É como se esses fragmentos de DNA contendo esses genes ou esses blocos de genes de resistência pegassem carona no plasmídio ou no processo de conjugação e sejam levados para outras células receptoras. O último mecanismo que a gente pode citar, por mais incrível que ele pareça, ou mais improvável que ele apareça, é a transdução bacteriana. Esse fenômeno de transdução, ele acontece por meio de um vetor. Quem é o vetor? É o bacteriófago. As bactérias, muitas espécies de importância clínica, inclusive, são infectadas naturalmente por bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias de forma específica. Existe uma preferência de um determinado fago por uma determinada bactéria. Então, vejamos aqui nesse esquema.
O bacteriófago, ao infectar a bactéria doadora, ele injeta o seu material genético, né, transfere para a bactéria, essa bactéria então passa a sintetizar, realizar a síntese proteica das moléculas e das enzimas virais, mas ao mesmo tempo, quando ela faz isso, quando ela forma os polipeptídeos a partir dos ribossomos, na tradução, ela também vai realizar a síntese do seu material genético, tá? Então, você vai ter fragmentos, a replicação e a tradução bacteriana é um pouquinho diferente da tradução de células eucarióticas. Você vai ter fragmentos aí de DNA bacteriano também sendo sintetizados. Durante a montagem desses bacteriófagos, desses vírus, o empacotamento desses vírus, dentro do o material genético que vai ser encapsulado ali, ou que vai ser empacotado, alguns deles vão ser de DNA de bactéria, da bactéria e não do DNA íntegro viral. Então, você vai ter uma sequência do vírus, correspondente do DNA viral, e vai ter uma sequência, um pedacinho do DNA bacteriano. Ora, se esse bacteriófago, essa célula lisa, esse bacteriófago for infectar uma nova célula, quando ele injetar o seu material genético, esse material genético for integrado, inserido ao genoma da célula hospedeira, o que vai ser inserido vai ser um fragmento do DNA bacteriano original, um fragmento do próprio vírus, né? E essa bactéria, então, quando se dividir e replicar esse seu material genético, esse material genético vem com uma codificação da bactéria anterior. Então, um fenômeno que parece incrível de acontecer, mas ele é mais frequente do que nós imaginamos, e muitas vezes o vírus carrega não só um pedaço do DNA bacteriano, como uma transposão da bactéria original. E quando ele infecta uma nova bactéria, ele leva todos esses genes para a bactéria receptora. E aí, entre os genes, né, também existem os genes de resistência, as ilhas de patogenicidade. Dentro das ilhas de patogenicidade, nós encontramos genes de adaptação e característica de virulência da bactéria, ou capacidade de causar doença, dano, estratégias de sobrevivência no hospedeiro, mas também os genes de resistência aos antibióticos. A gente entendeu até agora os mecanismos genéticos de resistência, né? Mas como em si, né, aquela bactéria vai apresentar essa resistência? Como é que eu vejo que essa bactéria é resistente àquele antibiótico? É lógico que essas alterações genéticas, elas levaram ao desenvolvimento de mecanismos bioquímicos diferentes. Mecanismos bioquímicos que induzem, né, que transformam, que expressam essa resistência ao antibiótico, na ação do antibiótico sobre aquelas estruturas bacterianas. Então, que mecanismos bioquímicos seriam esses? De uma forma geral, ele é muito mais complexo, tá? Eu estou fazendo um resumo, um apanhado mais resumido desses mecanismos, mas as alterações químicas diretamente na estrutura do antibiótico, né? Então, a bactéria desenvolve algum mecanismo bioquímico que altera a estrutura, a esterificação da molécula do antibiótico. Bactérias podem apresentar e expressar enzimas que destroem completamente o antibiótico e esse antibiótico então perde a sua ação. As bactérias podem desenvolver mecanismos onde elas conseguem reduzir ou eliminar a permeabilidade e o transporte do fármaco para dentro da célula, e aí o fármaco, então o antibiótico, não vai poder agir. Algumas bactérias apresentam um sistema maquinário de bomba, essa bomba é de próton, geralmente, chamadas de bombas de efluxo, que expulsam o fármaco de dentro do citoplasma da célula bacteriana. As células bacterianas também podem apresentar mecanismos bioquímicos que permitem alteração do sítio-alvo do antibiótico. Então, aquela estrutura alvo da bactéria, ela pode continuar
realizando e desempenhando as suas atividades, mas a modificação estrutural, principalmente nas sequências de aminoácidos ou estruturas da conformação da molécula, impedem a interação com o antibiótico. Então, essa alteração do sítio-alvo ou diminui a afinidade do antibiótico à molécula-alvo, ou impedem totalmente que esse antibiótico se ligue a essa estrutura-alvo e tenha sua atividade ativa aí sobre a bactéria. Uma outra forma também é burlar ou utilizar rotas alternativas de vias metabólicas adjacentes ou atalhos metabólicos para evitar que aquele fármaco interaja com, por exemplo, as enzimas que fazem parte daquela via metabólica. Então, resumidamente, são esses mecanismos bioquímicos de resistência. Vamos falar sobre cada um deles. Aqui, novamente, uma representação celular. A inativação do antibiótico ali interna, né, onde o antibiótico, por exemplo, ele sofre uma alteração por enzimas que a bactéria produz. Essa enzima, por exemplo, acetila aquele antibiótico e esse antibiótico, então, não consegue interagir com a molécula-alvo, a estrutura-alvo. Essa molécula-alvo, inclusive, ela fica protegida da ação desses antibióticos. Um outro efeito é um efeito direto sobre o fármaco, que é produzindo enzimas que degradam esse fármaco, que clivam a molécula ou provocam a hidrólise da molécula do antibiótico. Um outro mecanismo seria reduzindo o transporte e a permeabilidade do fármaco para dentro da célula. Nós vimos na primeira aula que os fármacos, uma grande parte dos fármacos atuam, precisam entrar na célula bacteriana para poderem atuar, né? Principalmente nas estruturas alvos do citoplasma, da síntese proteica, do metabolismo do ácido fólico. Então, eles precisam ser transportados, seja por transporte passivo ou ativo, para dentro da célula. E a bactéria, então, através de alterações dessa permeabilidade, impede que esse fármaco seja transportado. Uma outra forma é alterando a conformação do sítio-alvo do antibiótico. Então, por exemplo, você tem uma girase, que seria o alvo do fármaco. Essa girase, ela sofreu uma alteração estérica, na sua esterificação, ela continua desempenhando o seu papel de DNA girase, mas o fármaco não consegue mais se ligar a essa molécula enzimática. Isso é muito importante porque uma grande parte das resistências a fármacos que inibem a síntese proteica das bactérias ou a síntese de ácido nucleico recai justamente por esses mecanismos bioquímicos de resistência, né? Por exemplo, resistência a fármacos que atuam na porção final da tradução das proteínas bacterianas. Então, você tem aí a proteção, a modificação dessas ligações, a estrutura continua tendo a mesma função, mas a ligação ao fármaco já não acontece mais, ou se acontece com uma afinidade muito baixa. Um outro mecanismo de ação seriam as bombas de efluxo, que são um pouquinho diferentes da redução da permeabilidade. As bombas de efluxo, elas são mais comuns entre bactérias gram-negativas, embora existam em gram-positivas, e elas se dão principalmente pelo bombeamento, por um sistema maquinário de bombas de prótons, em que o antibiótico ele entra dentro da célula, mas ele é bombeado rapidamente para fora. Então, pode acontecer duas coisas. O fármaco, ele é totalmente expulso, né, exocitado, e ele não vai ter ação, ou ele penetra e as concentrações que ele chega no citosol são muito baixas para inibir qualquer atividade da bactéria. Uma outra forma seria a utilização de enzimas ou vias atalho alternativas metabólicas por onde o fármaco não vai ter acesso. Então, usar uma enzima precursora, usar um substrato precursor de uma via alternativa para que aquele fármaco não entre em contato, né, com essas enzimas aí, alvo dessa bactéria. Falando inicialmente, né, um dos mecanismos, modificações na molécula do antimicrobiano, eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma delas é a alteração química do antibiótico,
né? Não é a degradação, mas é a alteração do antibiótico. Isso realizado através de uma aquisição genética que as bactérias têm, de desempenhar ou de produzir enzimas, chamadas genericamente de transferases. Essas enzimas, o que elas vão fazer com o fármaco? Ou ela vai adenilar, ou ela vai fosforilar, ou elas vão acetilar esse fármaco, impedindo a interação do fármaco à estrutura-alvo, né? Ou diminuindo muitas vezes a afinidade. Você ainda tem uma certa ligação, mas a quantidade fármaco-substrato não é mais a mesma, não vai ser capaz de inibir a sobrevida ou atividade daquela bactéria. Esses genes eles são codificados em plasmídios e em transposões conjugativos, como eu citei anteriormente, né? O transposão, aquele elemento móvel, ele pega carona no plasmídio muitas vezes e ele é transferido durante o fenômeno da conjugação. Um dos exemplos mais clássicos de modificação das moléculas na verdade, são famílias chamadas de EMAs, são vários genes que são combinados, inclusive, que sintetizam, que codificam transferases que vão adenilar, fosforilar ou acetilar, por exemplo, as drogas aminoglicosídicas. A gente tem um exemplo do Enterococcus, já muito conhecido, que adquiriu geneticamente através de plasmídio a resistência à gentamicina. Enterobactérias, por exemplo, várias enterobactérias, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, que são resistentes à gentamicina e amicacina, que são fármacos aminoglicosídicos. Outro exemplo é uma outra família que tem vários genes chamados genes CAT, que são acetiltransferases, que promove a resistência ao agente antimicrobiano cloranfenicol. Também são genes plasmidiais que existem em enterobactérias, que existem em cocos gram-positivos, como estafilococcus e pneumococcus, e presentes também em alguns genes cromossomiais. Hoje em dia, alguns desses genes foram detectados no cromossomo, no DNA cromossomial constituído das bactérias, principalmente bactérias no solo, tá? A outra maneira de desativar ou eliminar a interação do fármaco com a molécula-alvo seria destruindo a molécula do antibiótico, literalmente, né? A Abraham Shen foi um dos descobridores e desenvolvedores da penicilina. Em 1940 já tinham demonstrado isso através de experimentos que algumas bactérias conseguem produzir substâncias, enzimas que degradam, no caso, o anel beta-lactâmico da penicilina, né? O Ambler foi um dos pesquisadores que fizeram os estudos sobre as beta-lactamases, o nome está dizendo, são enzimas que degradam os antibióticos beta-lactâmicos. Inclusive, ele tem sistemas de classificação dessas famílias de beta-lactamases. Nós temos diversas famílias e classes de beta-lactamases, né? Então, elas provocam a hidrólise do anel beta-lactâmico. Todas elas são geradas por um grupo de genes ou famílias de genes chamadas BLA, BLA-Z, BLA-M, BLA-AMP, BLA-OXA48. Então, diversas cepas disseminadas no meio ambiente. Isso é um problema sério que nós temos atualmente com essas cepas BLA, né? Já desde a década de 70, 80, mas agora se intensificou, porque é disseminado não só em cocos gram-positivos, como também em bacilos gram-negativos e enterobactérias. Hoje em dia nós temos mais de 1000 tipos de beta-lactamases detectadas e estudadas, tá? Em bactérias de solo, em bactérias ambientais, em bactérias de amostras clínicas. A origem tanto é cromossomial como plasmidial, e nós temos, por exemplo, o micobactério, algumas espécies de micobactério que, como a gente falou, tem uma resistência intrínseca aos beta-lactâmicos, porque essas bactérias produzem naturalmente, está no cromossomo dessas bactérias, a capacidade de produzir enzimas que degradam esses beta-lactâmicos. Nós temos dois grandes grupos de beta-lactamases, ou as penicilases,
chamadas o grupo serinas e os grupos da metalo ou beta-lactamase. Geralmente tem um metal, o metal principal associado é o zinco, tá? E essas beta-lactamases são geralmente, genericamente chamadas de beta-lactamases, mas você tem algumas especificidades. As penicilinas, né, são enzimas produzidas, secretadas para destruir grupos de penicilinas, da família, da classe das penicilinas, cefalosporinases, das cefalosporinas, as carbapenemases, dos carbapenêmicos. Então, algumas enzimas aí, tá? Isso aí, essa representação aí em maiúsculo é a enzima, não é o gene, tá? O gene, ele é em itálico, minúsculo. O CTXM é amplamente disseminado nas populações. As enzimas de resistência a SBL, essa sigla quer dizer beta-lactamases de espectro estendido, que quer dizer, são beta-lactamases, são enzimas que degradam diversos tipos de beta-lactâmicos. As enzimas as enzimas AMP-C, inicialmente estudadas em ampicilinas, e as KP6 são as carbapenemases, né? KP porque elas foram inicialmente isoladas de um paciente, mas se eu não me engano no Canadá, que produzia, a bactéria que produzia carbapenemases era a Klebsiella pneumoniae. Eu coloquei essa tabela, esse quadro, sintetizando um pouquinho esses grupos de beta-lactamases. Eles são muito importantes para a gente entender os mecanismos da beta-lactamase e para lá na frente a gente entender que processos biotecnológicos poderiam ter como alvo, né, essas estruturas aí na síntese da proteína, impedindo essas bactérias resistentes. Então, como podemos observar, o grupo C, a classe C, A e D, ou família, de beta-lactamases são serina beta-lactamases, e o grupo B são as metalo beta-lactamases. Tá? O grupo A e D são beta-lactamases que ainda você pode tratar o indivíduo ou eliminar a bactéria utilizando a associação do beta-lactâmico com ácido clavulânico, ou tazobactam. Então, muita gente usa a amoxicilina com ácido clavulânico, porque essa associação permite que o ácido clavulânico ele bloqueia a enzima beta-lactamase produzida pela bactéria, e aí o beta-lactâmico então vai fazer o seu efeito, a sua ação sobre essa bactéria. Tá? Então, nós temos um grupo de antibióticos que funcionam quando a gente associa o beta-lactâmico com o ácido clavulânico. Mas, infelizmente, muitas dessas bactérias que produzem beta-lactamase são resistentes também à ação do ácido clavulânico, ou seja, não adianta nada você utilizar ou prescrever um beta-lactâmico associado ao ácido clavulânico. Então, aqui no primeiro grupo, na família, na classe C, você tem aquelas enzimas chamadas de ESBL, beta-lactamases de espectro estendido, o termo está em inglês. E uma delas mais importantes aí é a AMP-C, que promove a resistência a todas as penicilinas e a todas as cefalosporinas, primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta geração. Tá? São exemplos de genes que estão inseridos no cromossomo. O BLA-AMP-C, ele é encontrado em enterobactérias, né? Enterobacter, que é o nome da espécie, Enterobacter cloaca, Enterobacter aerugine, Citrobacter freund e Serrácea, Providência, ou seja, um monte de enterobactérias. Embora nós temos também, hoje em dia, BLA-AMP-C, que não tem origem cromossomial. Provavelmente foram passadas, foram transferidas, foram adquiridas por mecanismos de transferência horizontal, como, por exemplo, o Proteus mirabilis, né, que é resistente a todas as penicilinas e cefalosporinas, a Klebsiella pneumoniae, que produz essa enzima AMP-C, degrada todos esses fármacos, e as Pterotrofomonas maltophilia, que é uma espécie prima, digamos assim, da Pseudomonas. Então, mostrando aí que algumas dessas enzimas os genes adquiridos podem ser adquiridos por transferência horizontal,
que não apenas do constituinte cromossomial. O grupo A, nós temos as penicilases, aí também é uma família grande de penicilases que atuam sobre as penicilinas. O grupo tem muito grande, você tem várias bactérias que carregam essas enzimas. O grupo CTXM, que também é uma aquisição aí dessa enzima através de genes plasmidiais. E também temos as carbapenemases, como a KPC. Então, esses antibióticos, essas bactérias são resistentes a todas as penicilinas, as cefalosporinas de terceira geração, aos monobactâmicos, tem uma suscetibilidade baixa aos carbapenêmicos, infelizmente, ou as enzimas mais modernas que a gente pode adquirir, né? Por exemplo, a KPC, ela é totalmente resistente aos carbapenêmicos, pelo menos as 2, 3 tipos iniciais de carbapenêmicos produzidos ou comercializados, tá? A origem, principalmente plasmidial, como eu falei, então transferência de genes através de conjugação, transformação ou transdução, e de elementos móveis, principalmente elementos de inserção e transposões. Então, um tipo de SBL, de beta-lactamase de amplo espectro, é o CTX, produzido em Escherichia coli, é produzido por algumas cepas de Klebsiella pneumoniae e diversas outras bactérias. Acredita-se que a sequência gênica que confere a produção dessa beta-lactamase, ela foi encontrada de um transposon e num elemento de inserção de um gênero de bactéria do solo, Cluivera. Então, acredita-se que a origem é a bactéria do solo. Agora, como chegou às bactérias clínicas, aí já é outro problema. Mas a interação inicial, né, a origem desses genes, ela foi estudada inicialmente, foi detectada filogeneticamente nesse gênero ambiental. As penicilases, que degradam as penicilinas, tem um ISHV1, e as carbapenemases do tipo KPC, que embora a gente encontre em Klebsiella pneumoniae, nós também podemos utilizar, observar esse mecanismo de resistência em Enterobacter, em Proteus, em Salmonelas, né, e Pseudomonas aeruginosa. A classe D, também existem SBLs e carbapenemases, e aí a gente tem uma principal aqui que a gente pode falar, que seria a OXA 48. Esse OXA vem do termo oxacilina, que é uma penicilina mais moderna, né? Então, quando eu digo que a bactéria ela é resistente à oxacilina, ela é resistente a todos os fármacos penicilínicos, são resistentes a cefalosporinas e aos carbapenems. A origem também é plasmidial, né, de elementos de inserção, e a Klebsiella pneumoniae foi uma das primeiras a serem detectadas. Outras enterobactérias também, como a Cinetobacter baumannii, resistentes aos carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são drogas muito mais modernas, na década de 90 para cá, que foram desenvolvidas, têm um amplo espectro de ação, atuam inclusive em bactérias gram-positivas e gram-negativas e anaeróbios, então são fármacos excelentes, mas infelizmente nós estamos vendo uma ampliação das resistências, das formas de bactérias e cepas resistentes a esses carbapenem. O grupo B são as beta-lactamases, né? E a gente tem as carbapenemases mais modernas, né? Desde 2003 que elas vêm sendo detectadas essas enzimas. Essas enzimas é o IMP, né? A NDM, que é a Nova Delhi, meio Nova Delhi, e a VIN, né, que é a Verona, a cepa Verona, foi isolada na Itália. Então, a primeira na Índia, a VIN também, a NDM na Nova Delhi, então uma espécie foi a enzima mais moderna que foram isoladas de cepas bacterianas na Índia, por isso esse nome, tá? E eles atuam diretamente degradando os carbapenêmicos. Então, a origem é cromossomial, mas também existem elementos de inserção, tá? Então, por exemplo, o IMPA já foi observado que essa enzima IMP, ela é codificada através de plasmídios e integrões. O que são integrões? São grupos grandes de genes, são blocos genéticos
que se integram nos genomas cromossomiais ou plasmidiais, e eles são carregados, eles têm mecanismos de regulação, e eles são carregados, transferidos, infelizmente, por essas bactérias, né? A cepa NDM, nós temos algumas espécies e gêneros atualmente codificando essas enzimas, as enterobactérias, de uma forma geral, as Pseudomonas e Acinetobacter. Então, a gente tem vários estudos, você pode puxar lá no PubMed, de Acinetobacter resistentes às carbapenases do tipo NDM. Nós fizemos atualmente um estudo aqui no hospital, no HU, e identificamos cepas de Klebsiella pneumoniae isoladas de UTI, da UTI do HU, de Petrolina, por exemplo, que tem que produz esse tipo de enzima NDM, né, que não é um fato comum, conhecido pelo menos no nosso ambiente. Okay? O mais comum são as oxas 48, a KPC, são as enzimas mais comumente isoladas nas cepas resistentes aqui aos carbapenêmicos. Um outro mecanismo bioquímico de resistência é a alteração da permeabilidade ao antibiótico, né? Essa alteração pode ser, como eu falei anteriormente, constitutiva, faz parte do genoma constitutivo da bactéria. Então, a Pseudomonas aeruginosa ela é naturalmente resistente aos beta-lactâmicos porque ela não consegue transportar através da sua membrana externa, um gram-negativo, esses beta-lactâmicos. Os bacilos gram-negativos, de uma forma geral, enterobactérias, são naturalmente resistentes à vancomicina, porque elas também não conseguem transportar esse antibiótico para a região da parede celular, próximo onde está sendo, na porção interna da membrana citoplasmática. Elas também podem ser adquiridas por mutações na membrana externa, isso é mais comum nas bactérias gram-negativas. Por quê? Porque essas mutações provocam uma alteração na porina, que é aquela molécula, aquela proteína transmembrânica com aspecto de cilindro, que tem diversas funções da permeabilidade seletiva da membrana externa das bactérias gram-negativas. Então, alterações na estrutura, no calibre da porina, no movimento contrátil da porina, nas suas polaridades, vão permitir que aquela porina não consiga mais, vão impedir que aquela porina não consiga mais transportar esses antibióticos para dentro da célula. Uma das alterações, das mutações mais importantes é a OMP-D2, de Pseudomonas aeruginosa, que confere a essa bactéria resistência aos fármacos carbapenêmicos. Outro exemplo é a OMP-K36, em Klebsiella pneumoniae, que também confere a esse bacilo gram-negativo a resistência aos beta-lactâmicos. Então, foram mutações nas porinas da membrana externa dessas bactérias gram-negativas. O outro exemplo seria a Escherichia coli resistente à ciprofloxacina. Neisseria gonorreia, atualmente, que a gente tem cepas resistentes à eritromicina e a todas as penicilinas, lembrando que todas elas são cepas de bactérias gram-negativas. Tá? Temos também uma origem plasmidial de resistência ao cloranfenicol. O cloranfenicol, muitas vezes, ele não consegue ser transportado por uma aquisição plasmidial, um plasmídio que a Pseudomonas carrega, e nesse plasmídio existe o gene de mutação, de alteração da porina, e essa porina, então, não consegue mais fazer esse transporte. O cloranfenicol, ele também atua na síntese proteica, então ele precisa ser transportado para o citossol bacteriano. O outro exemplo seria a alteração da permeabilidade ao antibiótico. Essa alteração, o segundo exemplo, seriam as bombas de efluxo, os pumps, onde a bactéria, através de um sistema de prótons, uma bomba com diversas enzimas, é um complexo enzimático, complexo estrutural de moléculas e de íons, expulsa o antibiótico para fora da célula. Você tem um conjunto de proteínas de efluxo contendo essas bombas de íons. Eles são codificados por genes, por exemplo, o gene STAT, que é o gene de resistência à tetraciclina. Ele é plasmidial, ele é adquirido através
de conjugação, e ele é presente em algumas cepas de enterobactérias e de Pseudomonas aeruginosa, tá? Temos também a resistência aos macrolídeos. Nós temos um conjunto de genes, são vários genes, tá, pessoal? Não é um só. Muitas vezes você tem um complexo enzimático que você tem um conjunto, um cassete de genes que vão regular ou expressar fenômenos de resistência aos macrolídeos, por exemplo, os genes MEF, aos Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae resistente à eritromicina. São casos que vêm aumentando aí dos anos para cá, desse tipo de resistência por bombas de efluxo. Só uma demonstração da bomba de efluxo, né, que isso é uma porina, tem esse sistema de bombeamento. As drogas penetram através de mecanismos de transporte ativo ou passivo, e quando a droga chega ao citossol, ela é bombeada através desse complexo enzimático e de íons para fora, com gasto de energia para fora da célula. As bombas de efluxo, elas existem, elas são fenômenos que existem inclusive em nossas células, muitas vezes para controle ou expulsão de substâncias tóxicas, por exemplo, né, que não podem se elevar, a concentração não pode ficar elevada no citoplasma. Tá? Então, algumas dessas bombas de efluxo são características também de bactérias e algumas adquiridas. Aqui só para a representação de algumas bombas de efluxo, normalmente são 5 tipos, né? O tipo ABC, onde você tem a porina participando, né? A membrana externa ali está representada uma bactéria gram-negativa, com gasto de ATP. O NOD, né? O RDND, é um grande número de bactérias gram-negativas utilizam esse mecanismo de expulsão de fármacos, também com bomba de prótons. A superfamília MPS, uma família grande, ela existe tanto em bactérias gram-negativas como em gram-positivas. A família MAT, também é uma família enorme, mas essa bomba de prótons, ela ocorre nas bactérias gram-positivas, na parede, ao longo da parede celular e da membrana citoplasmática dessas bactérias, e o grupo SMB, né, resistência pequena às drogas, a multidrogas, na verdade, a multiresistência, também na membrana citoplasmática de bactérias gram-positivas, né, onde você não tem a participação da membrana externa. Um terceiro mecanismo de ação seria a alteração do sítio ou a estrutura alvo do fármaco. Qual é a finalidade, né, da gente fazer isso, da bactéria fazer isso? Primeiro é evitar que o antibiótico interfira no seu local, naquele ambiente ou naquela zona, naquele sítio alvo, e proteger o alvo muitas vezes, ou seja, a bactéria ela tem um sistema que protege, impede que o fármaco se aproxime ou alcance aquele sítio de ligação, né? Ou então a bactéria ela promove uma alteração realmente estérica, de esterificação da molécula química, né, da molécula alvo. Essa molécula alvo, normalmente ela permanece com a sua atividade. Se ela for uma proteína, se ela for uma enzima, se ela for um ligante de ribossomos, ela continua com a mesma atividade, mas ela tem esse local aí, essa chave fechadura aí, ela é alterada, e o fármaco então não consegue se ligar a essa molécula alvo, ou também se liga com uma afinidade muito baixa, né? Não existe uma estrutura bem rígida, espécie específica nessas interações. Alteração da molécula-alvo. Eu posso fazer, quer dizer, eu não, a bactéria, né? Ela pode alterar as PBPs. O que são as PBPs? As PBPs são aquelas proteínas ligantes às penicilinas, também conhecidas como transpeptidases. As bactérias possuem diversas transpeptidases com função de montar a parede de peptídeo-glicano, as ligações cruzadas de peptídeo-glicano, mas eventualmente a bactéria, através de aquisição de genes ou através
de estruturas da própria estrutura cromossomial, ela consegue capturar ou utilizar uma proteína, uma transpeptidase exógena. É talvez uma precursora, porque existem várias PBPs, não? A PBP, essas transpeptidases não têm só função sobre a parede celular, né? As bactérias podem ter outros PBPs. A PBP tipo 2A não é comum, não é o principal alvo de muitos fármacos beta-lactâmicos. Então, a bactéria utiliza essa BPP, continua tendo a mesma função de transpeptidação, né? Fazer as ligações das pontes cruzadas entre os pentapeptídeos do peptídeo glicano, mas o fármaco beta-lactâmico não atua, não se liga, não bloqueia essa enzima. Então, a gente tem uma das mais famosos estudos aí de resistência, um gene cromossomial, o gene MEC. Esse gene MEC-A, ele, hoje em dia, praticamente ele é disseminado em todas as amostras de Staphylococcus aureus, tá? Ele é realmente epidêmico. Essa aquisição desse gene MEC-A faz com que esse Staphylococcus aureus seja resistente à meticilina, o famoso MRSA, ou MRSA. Essa sigla quer dizer Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Quando eu digo que o Staphylococcus aureus é resistente à meticilina, eu estou querendo dizer que ele é resistente a todos os fármacos beta-lactâmicos, principalmente as penicilinas. A bactéria também pode alterar a estrutura do peptídeo glicano, naquele precursor. A vancomicina, falamos na aula passada, ele é um fármaco que ele interage com aquelas porções de alanina durante a formação do peptídeo glicano, pelo menos do precursor, antes dele ser transportado para o meio externo pela membrana, né, pelas enzimas e pela membrana. Então, a bactéria, ela consegue alterar enzimas que permitem essa ligação, essa interação da D-alanina com a D-alanina. Elas continuam tendo seu papel na construção do peptídeo glicano, mas a vancomicina, por exemplo, não consegue interagir com esses precursores, né? Então, ela tem uma atividade diminuída, uma afinidade diminuída, e com isso a bactéria se torna resistente à vancomicina. Esse é um problema porque a vancomicina é um fármaco extremamente importante, ele é usado principalmente para as cepas multiresistentes, principalmente as cepas resistentes à meticilina. Então, é um fármaco que deve ser guardado a 7 chaves no hospital, mas já foi muito utilizado, tá? Houve uma redução no emprego desse fármaco, justamente pelo aparecimento de cepas, algumas naturais, tá? De bactérias resistentes à vancomicina. A principal é que realmente é um medo é um temor dentro dos hospitais, é a VRE, que são as cepas de enterococcus fecales ou fécio, resistentes à vancomicina, né? Foi detectada inicialmente em 89, depois se disseminou no mundo inteiro, e nós temos essas VRE, inclusive é uma das bactérias que nós realizamos periodicamente sistema de vigilância dentro dos hospitais, tá? A gente também tem a Staphylococcus aureus, principalmente Staphylococcus epidermidis, atualmente resistentes a outro glicopeptídeo, que é a teicoplamina, né, que é um similar à vancomicina, um pouco mais moderno, e nós já temos cepas resistentes à teicoplamina. Então, quando você tem... Isso é um problema sério em termos práticos, quando você tem uma infecção naquele ambiente por Staphylococcus aureus MRSA, você teria a vancomicina para tratar. Se essa bactéria adquirir eventualmente um gene de resistência a vanco, essa bactéria ela será, a princípio, intratável, pelo menos com os fármacos que nós temos disponíveis atualmente, porque ela vai estar a uma gama de diversos antibióticos que agem sobre essa estrutura de bactéria gram-positiva. Uma outra forma de alterar a estrutura ou afinidade com o sítio-alvo é a proteção enzimática da molécula. Como é que a bactéria faz isso? Ela produz, ela tem a capacidade de secretar enzimas, expressar enzimas que vão alterar ou proteger ou cobrir o sítio de ligação da molécula-alvo com o fármaco. Então, por exemplo, as proteínas L6
são encontradas na superfície da porção da subunidade 50S de Escherichia coli. E ela, justamente, ela tem uma função no ribossomo, que é a interação com, por exemplo, com o RNA transportador para fazer a síntese proteica, né, para fazer a tradução do polipeptídeo. E a bactéria Escherichia coli, por exemplo, ela é capaz de produzir a enzima que provoca uma alteração na conformação da L6, ela continua tendo o seu papel, a sua atividade para a subunidade 50S durante a síntese proteica, mas a gentamicina já não é mais capaz de se ligar a essa estrutura-alvo, a essa proteína, e bloquear a síntese proteica. A mesma coisa acontece com a proteína S12 da subunidade do ribossomo, em relação à resistência à streptomicina, e com a proteína da subunidade 5S do ribossomo, a L4, que é a resistência de cocos gram-positivos à eritromicina. Também algumas enzimas alteram ou inibem a interação do fármaco com a subunidade 30S, que é muito importante para diversos fármacos. Tetraciclina, clorofenicol, macrolídeos, aminoglicosídeos, todos eles agem nas subunidades ou 30S ou 50S dos ribossomos. Essas bactérias, então, elas são capazes de produzir enzimas através de um grupo de genes, são famílias de genes, que protegem a subunidade 30S. A subunidade 30S, ela interage em diversas etapas da síntese proteica. Ela interage com a ligação ao RNA mensageiro, ela interage nas suas subunidades, nos seus receptores, com o RNA transportador, com RNA ribossomais, para dar início à fase de alongamento, né, e produção das proteínas bacterianas. Então, essas bactérias protegem essa subunidade e não deixam, não permitem que aquele fármaco interaja com essas subunidades. Então, nós temos aí, por exemplo, o tetraciclina é um dos exemplos de resistência mais estudados, inclusive um grupo de genes importantes, que foi observado tanto em gram-positivos como em gram-negativos. Então, Staphylococcus aureus, uma gram-positiva, pneumococcus, enterococcus, o gênero Neisseria gonorreia, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Campylobacter, são bactérias que, ao carregar esses genes, se tornam resistentes a esses antibióticos que agem sobre a síntese proteica na subunidade 30S. Ainda a gente tem, por exemplo, alteração na ligação do RNA, a metilação na subunidade 23S, que é uma das subunidades ribossomais bacterianas, elas são importantes também durante a síntese proteica. Então, quando você metila essa subunidade 23, você impede, uma afinidade química, estérica, com os fármacos, por exemplo, macrolídeos, que agem nessa subunidade. Então, a gente tem o exemplo dos cocos gram-positivos e a Escherichia coli resistente a esses macrolídeos. Também um outro exemplo é a alteração da subunidade da DNA girase. Então, uma alteração na conformação, no sítio de ligação, né, uma conformação na esterificação da molécula, na parte química, e ela diminui a afinidade com o fármaco, principalmente com as quinolonas, que são justamente aquelas drogas, ciprofloxacina, levofloxacina, que agem bloqueando a DNA girase, né? E aí a bactéria não consegue replicar o seu material genético, o seu DNA. Então, as enterobactérias resistentes a todas essas quinolonas. Alteração também na RNA polimerase. A RNA polimerase continua executando a sua função para a bactéria, na síntese do RNA mensageiro, mas ela não tem mais afinidade a alguns fármacos importantes, por exemplo, as rifampicinas. É observado principalmente entre micobactérias resistentes a rifampicinas, que é uma das principais drogas para se tratar a infecção por bacilo da tuberculose, a resistência justamente para o fármaco se ligar a essa estrutura da RNA polimerase. Não consegue bloquear a RNA polimerase. Também as bactérias podem produzir enzimas que dificultam, que modificam estericamente a interação
do antibiótico com as enzimas que fazem parte, que são constituintes da síntese do ácido fólico, né? Principalmente as sintetases e as redutases. Um outro mecanismo bioquímico importante que as bactérias desenvolveram como estratégia de resistência seria a alteração no processo da via metabólica. Então, quando você tem quando a bactéria executa uma via metabólica, você tem ali um alvo, seja ele enzimático, ou um substrato, ou um produto intermediário que seja o alvo do fármaco, a bactéria vai ser bloqueada na sua atividade metabólica. E ela desenvolveu ao longo da sua evolução, ao longo da sua aquisição de genes, por exemplo, a destruição do substrato-alvo, né, ou a diminuição da biossíntese. Isso é uma outra forma. A bactéria usa uma estrutura atalho ou um substrato precursor, ou um outro substrato, que ela vai ter até um trabalho maior de realizar a via metabólica, mas ela diminui justamente a produção daquela estrutura-alvo. E isso é a relação de enzima-substrato, né? O fármaco não vai conseguir se ligar em grandes quantidades da estrutura-alvo e não vai poder agir nas concentrações inibitórias mínimas ideais para que ele tenha um efeito, uma ação sobre a vida bacteriana. Então, a diminuição da biossíntese do substrato, por exemplo, dos ferros, da síntese do ferro, que é um elemento importantíssimo para o crescimento e divisão das células bacterianas. Por outro lado, a bactéria também pode desenvolver um mecanismo oposto. Ela superproduzir um determinado substrato, isso a gente observa muito bem na síntese do ácido fólico, por exemplo, uma superprodução do ácido dihidropteróico, sintase, que é aquele que faz o dihidrofólico redutar, o ácido dihidrofólico, e também na dihidrofólico redutase. Então, ele expressa uma concentração muito grande desse substrato, dessas enzimas que interagem com, por exemplo, com o sulfametaxazol e o trimetoprim, naquelas duas etapas de interação dos fármacos com a via metabólica do ácido fólico. Isso em copos gram-positivos. Um outro artifício bioquímico que as bactérias podem realizar é desviar a via do ácido fólico. Por exemplo, a bactéria ela utiliza o PABA como principal fonte para a conversão do PABA em ácido fólico. Mas algumas bactérias conseguem fazer uma via alternativa, onde pegam um precursor do PABA, não é o PABA propriamente dito, mas precursores intermediários, e utilizam uma via alternativa para chegar ao mesmo produto, que seria o ácido fólico, né? Usa um outro conjunto enzimático que não o conjunto enzimático principal. Por quê? Porque o conjunto enzimático principal, as dihidrofólico peróico e as dihidrofólico redutase, são justamente os alvos dos fármacos trimetoprim e sulfamectazol, né? A sulfa e o trimetoprim. Então, a bactéria consegue ser resistente ao mesmo tempo a dois tipos de antibióticos diferentes. Esse é um exemplo que a gente observa em enterococos fecais, principalmente infecções intestinais, extraintestinais e infecções urinárias. Tá? Dentro desse perfil de resistência, o que a gente tem atualmente, esse relatório que eu coloco aqui, é um relatório de 2019 do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, em Atlanta, e a Organização Mundial de Saúde, mostrando a lista dos principais micro-organismos e o risco emergente e urgente de ameaças de cepas multiresistentes. Então, essas seriam o que se solicita dessas agências, é o desenvolvimento de novas tecnologias ou biotecnologias para combater esses tipos de bactérias, né? O Acinetobacter, principalmente o Baumannii, resistente aos carbapenêmicos, que está disseminado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Hoje em dia, uma cândida, apareceu até há pouco tempo nos noticiários das redes sociais e dos jornais, a Cândida auris, é um fungo, na verdade é uma cândida, e esse fungo ele é resistente a muitos antifúngicos que são utilizados para tratamentos em quadros de IRAS, né, de infecções
associadas a cuidados médicos. A gente tem que lembrar que a Cândida, até uns 30 anos atrás, ela quase não era vista como caso de infecção hospitalar. Hoje em dia é um fungo, uma levedura continuamente isolada de infecções em indivíduos hospitalizados, infelizmente, e indivíduos geralmente imunocomprometidos, indivíduos que têm uma doença de base como diabetes, por exemplo, indivíduos idosos. Então, o indivíduo entra lá no hospital para se tratar, para fazer uma cirurgia e adquire uma infecção por cândida de difícil tratamento e terapia. O Clostridium difficile já foi alertado desde 2017 pela OMS como uma bactéria prioridade, uma bactéria que constitui a nossa microbiota, e o tratamento de antibióticos no hospital, no ambiente hospitalar, o excesso deles no ambiente na comunidade, tem feito essa bactéria adquirir uma capacidade de patogenicidade, porque ela é da nossa microbiota intestinal, e o nome já diz, né, uma bactéria que é de difícil tratamento, terapia com antibióticos. As enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, aí a gente vai dar um foco especial à Klebsiella pneumoniae, que é hoje em dia chamada de superbactéria, porque é uma bactéria que resiste a todos os antibióticos beta-lactâmicos, aos carbapenêmicos atuais, e já existem cepas, infelizmente, resistentes à polimixina B, que foi um fármaco que foi resgatado da década de 70 e está sendo reutilizado em mais ou menos uns 5 anos para tratamento dessas cepas multiresistentes. E a Neisseria gonorreia, ou seja, a bactéria da gonorreia, né, que a gente pensa que é uma infecção sexualmente transmissível facílima de tratar, até há pouco tempo era realmente, hoje em dia com multiresistência. Então, o quadro dessas infecções ele vem aumentando, não pela sua frequência, mas pela dificuldade de tratar com antibiótico terapia. Como ameaças graves, nós temos algumas espécies, não vou citar todas, mas, novamente, né, as enterobactérias de espectro, de resistência de espectro estendido a todos os beta-lactâmicos disponíveis no mercado. Os enterococos resistentes à vancomicina, que é um problema, porque o enterococo, se ele está no ambiente, por exemplo, de esgoto ou no ambiente hospitalar, ou numa fonte de água de algum local, ele pode interagir com outras bactérias e transferir esses elementos genéticos, né, através principalmente de plasmídeos ou elementos de transposição, para outras bactérias de espécies, inclusive, diferentes. As pseudomonas aeruginosas MDR, multiresistentes a drogas, as salmonelas, né, que são bactérias que nos causam infecções intestinais, principalmente, mas em pacientes imunodeprimidos podem causar doenças sistêmicas. O famoso MARSA, né, que é o MRSA, os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e a todos os beta-lactâmicos. Hoje em dia também os Streptococcus pneumoniae multiresistentes. A pneumonia até então comunitária, ela era facilmente tratável quando era o caso de Streptococcus pneumoniae, e hoje em dia a gente tem cepas multiresistentes que não respondem bem à antibiótico terapia e muitas vezes causam uma infecção disseminada, inclusive meningite. E o Mycobacterium tuberculose, outro problema que veio do advento da ultra-utilização de fármacos de politerapia, que é o Mycobacterium tuberculose MDR também, ou complexo Mycobacterium avium intracelular. E uma ameaça relativa, ou seja, ela ainda está com casos muito baixos, mas já aparecem no ambiente global, que são os streptococcus do grupo A, que é o Streptococcus, o famoso Streptococcus pyogenes. Até hoje ele é muito, ele é a causa de faringite bacteriana, né? Sempre foi tratável com penicilinas e eritromicinas, mas já existem, inclusive crianças, já foram feitos estudos epidemiológicos em crianças em creches, em que praticamente toda a população das crianças com suave nasal carregava Streptococcus pyogenes no nariz resistentes à eritromicina. E Streptococcus do grupo B, que também causam doenças sérias, infecções sérias em crianças, que é o Streptococcus agalactiae, o principal representante, resistentes à clindamicina.
tá? Que é um fármaco de amplo espectro, muito utilizado para infecções tanto de cocos gram-positivos como de bactérias anaeróbias. E aí a gente se pergunta, né, o que houve com esse rápido aumento do número e da diversidade de cepas multiresistentes a drogas, né? Que fatores podem ter influenciado ou contribuído para o aumento das cepas MDR e das cepas XDR? XDR que são a resistência estendida, né? Não é mais multiresistente. Multiresistente a gente normalmente considera aquela bactéria, aquele patógeno resistente a 2 ou 3 tipos de fármacos diferentes, de classes diferentes, né? A espectro estendido, você tem uma gama de 5, 6 fármacos pelo qual aquela bactéria ou aquele micro-organismo será resistente, né? Então, alguns fatores podem influenciar, podem ter contribuído para isso, né? Primeiro, a gente lembrar que os genes de resistência, eles estão disseminados na natureza, né? Você vai ter representante no solo, no ambiente, na água, que vai carregar aquele gene de resistência, até porque aquela bactéria ou aquele fungo produz aquele antibiótico, então ele tem que ter genes de autorresistência, senão ele também seria morto ao secretar o fármaco, a substância, ele também seria morto por esse mesmo agente. E essa bactéria que vive no ambiente, ela pode sair desse ambiente, ela pode ser transferida para outros ambientes, ela pode aparecer em determinados locais e ali ela pode interagir com outras bactérias, inclusive de espécies diferentes, de gêneros diferentes, e transferir esses genes para as bactérias receptoras, desde que as bactérias receptoras aceitem esses genes. E se for uma vantagem adaptativa para elas, normalmente os micro-organismos tendem a manter esses cassetes, esses grupos gênicos de adaptação, tá? Quando muitas vezes aqueles grupos gênicos que a bactéria recebe não auxiliam na sua adaptação, não permite a sua adaptação, esses genes são perdidos ao longo das gerações, ok? Uma das principais causas ambientais seria o uso excessivo. Isso explica diversos componentes ambientais, né? O excesso, a quantidade desnecessária do uso em diversos locais, diversos ambientes. Muitas vezes, um uso não desnecessário. Então, você usa muitos produtos antimicrobianos, eu não estou falando só de antibióticos, é de uma forma geral, utilização de muitos produtos antimicrobianos na via doméstica, né? Isso acredita-se que tenha um potencial de transmissão de genes ou de seleção desse meio com cepas resistentes que vão ocupar esses nichos, né? Então, o uso excessivo é um dos fatores, o uso indiscriminado excessivo é um dos fatores que vem contribuindo para o aumento dessa multiresistência, né? De um tempo para cá, principalmente. A prescrição inadequada, você utilizar um antibiótico quando você está com uma infecção viral, é desnecessário. Em muitos indivíduos, você tem prescrição para determinadas infecções de origem viral, em origem de protozoários, outras origens infecciosas que não bacterianas, e é prescrito o fármaco antibiótico. Outro exemplo é quando o indivíduo ele toma o fármaco, mas não o tempo necessário para que ele vá ter uma ação completa sobre aquela população microbiana. Então, o indivíduo precisa tomar esse fármaco durante 10 dias ou 12 dias para combater aquela infecção bacteriana, mas ele toma 3 dias, ele se sente melhor e para a utilização do fármaco. O fármaco ele tem uma farmacocinética, uma farmacodinâmica, e ela é temporária, ela é pontual, essa concentração ela varia, ela é flutuante. Então, é necessário que você tenha a eliminação total da população microbiana. Se você tem a remoção da ação do fármaco e você ainda sobra algumas células bacterianas, elas tendem a crescer, inclusive já selecionando cepas resistentes dentro do ambiente daquele hospedeiro humano, animal, seja lá quem for, tá? Então, essa prescrição inadequada é fonte, sim, de fator de resistência. O outro exemplo é a criação animal. A criação animal,
Vários estudos comprovaram, né, a modificação e aumento dessa multiresistência causados como consequência de uma produção animal incorreta. Por quê? A pecuária, ela implica na utilização de rações, muitas vezes. Essa ração, ela contém antibióticos, né? Porque os antibióticos, a gente sabe que numa população que você tem uma criação, muitas vezes confinada, você tem um indivíduo doente com uma infecção bacteriana, ele pode transmitir rapidamente, se disseminar rapidamente na população daqueles animais. Então, essa ração, ela tem um potencial de antibióticos que previne algumas infecções e mantém a saúde animal. Um outro fato importante que não se sabe muito bem por quê, é que a ingesta de ração contendo antibióticos aumenta a produção animal, os animais crescem, atingem um peso, por exemplo, para abate muito mais rápido, né, e tem um crescimento abundante, um desenvolvimento hormonal, etc. Então, esse é o fator aí que aumenta aí o uso excessivo de antibióticos na alimentação desses animais. Esses animais também utilizam antibióticos utilizados principalmente para prevenir infecções ou no tratamento de infecções. Como eu falei, você tem um animal doente naquela produção, esse animal pode transferir essa doença rapidamente, se disseminar aquela bactéria rapidamente por seus pares ali naquela criação. O uso desses antibióticos, tanto por via de alimentação, de ingestão, como tratamento ou prevenção, profilaxia, provoca uma alteração na microbiota desses animais, né? O trato gastrointestinal, principalmente dos animais, ele é bem complexo e ele produz e ele permite a seleção de cepas resistentes nesse trato gastrointestinal, na pele desses animais e nas mucosas desses animais. O que se nota, e já se observou, o isolamento, por exemplo, dessas cepas multiresistentes em animais na população de indivíduos que tratam, que manipulam esses animais, que fazem o manejamento desses animais. Então, essas mesmas bactérias aparecem na microbiota, nas mãos desses indivíduos. E já foram também estudados filogeneticamente a transmissão das cepas MDR dos animais para os seres humanos através do consumo de carne. Necessariamente não a carne crua, tá? Mas o consumo, a manipulação dessas carnes no dia a dia, no nosso ambiente, dentro das nossas casas. Um outro fator, uma outra causa da multiresistência é que todos esses antibióticos, eles são excretados. E eles são excretados por esses animais através de urina e fezes. E essa urina e fezes excretadas, elas caem para o solo, né? Elas vão para o solo. Naquele solo, eles podem ser dispersos através de águas subterrâneas, a chuva, enfim. E também dispersos substâncias que são antimicrobianos, que têm um papel fertilizante também. A gente pode pensar agora não só na criação animal, mas também na agricultura. Diversos antibióticos já foram hoje até menos, mas muito utilizados, foram pulverizados em plantações, como por exemplo o clorofenicol, a tetraciclina. Quando eles eram pulverizados, eles funcionavam até como pesticidas. Esse material ele vai através do solo, né, através da água, da chuva, enfim, ele vai penetrando no solo, vai contaminando o lençol freático, né, e vai se disseminando para todos os locais ou para uma fonte de água próxima. Então, em vários estudos vem acompanhando esse trajeto dessas cepas que são isoladas de uma fonte, de uma pecuária, uma fonte agrícola, e a região do solo e da água ao redor dessas regiões, que contém os mesmos tipos de bactérias multiresistentes. Então, mostrando da onde está vindo, provavelmente, a origem dessas cepas multiresistentes. Um outro fator que agravou também a disseminação
Além das possibilidades, inclusive clínicas, né? Porque a gente fala muito mais na clínica, a tecnologia dentro dos hospitais, dentro dos ambulatórios, ela aumentou. Então, onde você tem uma disponibilidade de ferramentas e dispositivos que nós utilizamos para salvar vidas, que são invasivos. Então, isso, o meio ambiente faz com que, através desses dispositivos, sejam inseridos bactérias do ambiente, da pele do indivíduo, da pele contaminada, para dentro do corpo desses indivíduos. Se o indivíduo tiver imunocomprometido, ele vai se disseminar. Então, você tem também um papel das atividades humanas relacionadas à assistência à saúde, que também contribui para a disseminação. Mas um dos fatores que, desde a década de 90 para cá, agravaram esse quadro de disseminação foi a disponibilidade de novos fármacos. Infelizmente, né, a indústria farmacêutica ela deixou de lado o desenvolvimento de drogas antimicrobianas. Primeiro que elas são muito caras, esse desenvolvimento. Existe um sistema de controle de biossegurança para que eles sejam comercializados com fases clínicas 1, 2, 3 muito grande e que demora muitas vezes cerca de 5, 6, 10 anos. E quando ele é lançado no mercado, logo depois, às vezes cerca de um ano depois, você já tem cepas resistentes a este fármaco novo e que vai disponibilizar, que não vai ser utilizado novamente na clínica. Então, essa disponibilidade de novos fármacos, inclusive com novos métodos ou estratégias de ação, diferente daqueles 5 tipos que nós já falamos na aula, na primeiro módulo, que seriam dos primeiros tópicos, né, que seriam o mecanismo sobre a síntese de parede, a síntese do ácido fólico, a síntese proteica, ácidos nucleicos e sobre a membrana. Nós não temos até hoje nenhum fármaco inovador em termos, ou biofármaco inovador em termos de estratégias sobre as bactérias. Existem algumas tentativas e nós falaremos delas ao longo da disciplina, mas infelizmente a gente não tem esse grupo de fármacos modernos que podem interferir ou pelo menos diminuir, bloquear essa disseminação de multiresistência. Outro fator importante são as barreiras regulatórias, principalmente para as indústrias farmacêuticas, que exigem um número de controles e sistemas e comitês de ética muito grande para a liberação dessas drogas para utilização clínica. E isso também dificulta ou pelo menos elimina, né, o interesse das indústrias farmacêuticas de fabricarem novos medicamentos antimicrobianos, pelo menos nessas linhas aí que nós conhecemos. Tá? E aí as empresas de biotecnologia farmacêutica estão investindo em algumas outras estratégias para o desenvolvimento desses novos fármacos ou biofármacos. Mesmo assim, essas barreiras regulatórias se intensificaram demais e dificultam a liberação desses medicamentos no mercado. A gente viu aí para o Covid, ela foi até relativamente bem rápida, né? E a gente espera que realmente que não comprometa a segurança dos indivíduos. Outros fatores que podem influenciar, então, resumidamente, é o conjunto desses fatores ambientais, uso indiscriminado, excesso de utilização, excesso das drogas no meio ambiente, na água, no solo, nos mananciais. Então, você tem uma concentração de fármacos elevadíssima, em alimentos, inclusive, antibióticos. Alguns já foram proibidos, alguns países já proibiram a utilização, por exemplo, de ração contendo antibióticos. Países europeus, Canadá também foram os primeiros, a Inglaterra foram os primeiros países a bloquear, impedir a utilização de antibióticos nas rações animais, mas ainda você tem esses problemas sérios nos fatores ambientais e dentro de alguns ambientes, principalmente como o ambiente hospitalar, né? Junto a esses fatores ambientais, o que acontece? A seleção natural, ela existe. Ela é lenta, ela participa, ela depende de mutações que são menos frequentes, ela depende até da transferência genética entre genes, mas é um processo muito mais lento do que a gente vê agora. Então, essa modificação dos fatores ambientais, desses excessos
do uso dos antibióticos, sabendo que já existiam, né, genes de resistências disseminados no planeta, entre esses micro-organismos ambientais, inclusive alguns que a gente nem conhece, promover uma pressão seletiva. Essa pressão seletiva, ela sobrecarrega a população desses micro-organismos e sobrecarrega também o nosso sistema de tratamento de terapia, porque a pressão seletiva ela vai selecionar apenas as cepas adaptadas, e se uma cepa é adaptada a resistir a 3, 4, 5 classes de antibióticos, ela vai sobreviver nesse ambiente hospitalar, ela vai sobreviver naquele animal, ela vai crescer na superfície desses indivíduos e vai disseminar essa bactéria até fora daquele ambiente onde ele se encontra. E os mecanismos de transferência genética horizontal, eles são fundamentais para essa evolução, esse aumento, somado à pressão seletiva e aos fatores ambientais, em relação às trocas de genes, né? Você aproximou mais os fatores ambientais e a pressão seletiva, aproximou, por exemplo, as bactérias e os fungos, que são os grandes detentores desses genes de virulência, por competição e sobrevivência no ambiente, de solo e água principalmente, interagirem com bactérias nos animais e nos seres humanos, né? E essas bactérias, elas vão interagir em grupos de micro-organismos muito importantes nossos, que são micro-organismos que compõem o nosso microbioma, então vai alterar, vai flutuar em termos qualitativos e quantitativos o número de bactérias e os genes, né? A gente sabe que bactérias que vivem em biofilmes ou vivem na microbiota, elas trocam muitos genes, até por experiência, por sobrevivência, por competição entre elas, né? Ou colaboração entre elas, que existe colaboração, e também entre bactérias que são de ambientes isolados, são ambientes selecionados, como os ambientes de cuidado à saúde, que vão interagir com bactérias e fungos do solo e água. Né? Por quê? Porque trazem aquele material para lá, porque o indivíduo que vai visitar, ele transporta esse material que estava no solo, bactérias que entraram em contato com o solo, com aquele ambiente hospitalar. E, por fim, as bactérias que interagem do microbioma e dos biofilmes com as bactérias também do ambiente hospitalar. Então, se você tem o Staphylococcus aureus, chamado de MARSA, né? A gente hoje tem o CA-MARSA. O que é o CA-MARSA? É o Staphylococcus aureus resistente à ameticilina comunitário, né? Adquirido na comunidade, esse é o termo em inglês, né? O CA-MARSA. Por quê? Porque a gente já encontra infecções em pacientes que não estiveram no hospital nos últimos 3 meses, que tem um quadro infeccioso por uma bactéria com resistência exatamente igual às resistentes que aparecem no ambiente hospitalar. Então, dizendo o seguinte, que esse micro-organismo que ficava fechado, né, ficava limitado a um determinado ambiente, onde existia uma pressão seletiva, ele conseguiu sair desse local através de fatores ambientais e pressão seletiva fora desse ambiente hospitalar. No ambiente comunitário, ele foi se disseminando entre as pessoas. Então, nós temos, infelizmente, cepas, um indivíduo que chega com uma infecção urinária por uma Klebsiella pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos, né? Que é uma coisa que a gente vê muito no ambiente hospitalar, tá? Então, esses quadros a gente vê cada vez mais, com mais frequência dentro das populações, entre os indivíduos e entre essas bactérias. Essa troca genética aí, ela é fundamental para essa coevolução, tá? Do ponto de vista bacteriano, é uma evolução, né? Porque ela está mais adaptada aos ambientes, mesmo os ambientes que sejam desfavoráveis, como um ambiente que tem um excesso de antibióticos no local, ou antimicrobianos. E como a biotecnologia poderia contribuir no combate a essas MDR, que é o nosso assunto da disciplina, né? Como é que a gente pode trazer
o combate ou eliminar ou diminuir, né, a resistência, a aquisição dessa resistência através de processos biotecnológicos. Então, eu vou citar alguns que a gente vai discorrer ao longo do curso. O desenvolvimento de novos biofármacos, que são moléculas e produtos com outros mecanismos de ação que não mecanismos que a gente já conhece das drogas, dos fármacos biosintéticos, dos antibióticos. Isso equivale desde moléculas produzidas por recombinação genética até estruturas capsuladas, até, por exemplo, pedaços de RNA que tem uma ação de interferência. Tá? Então, o desenvolvimento desses biofármacos serão fundamentais para utilizando novas estratégias de ação sobre as células bacterianas. Um outro elemento, outro processo biotecnológico aí é a utilização de bacteriófagos. Os bacteriófagos já foram estudados desde a Segunda Guerra Mundial, desde a década de 40, e foram estudados durante muito tempo na União Soviética. Então, temos diversos estudos aí que foram guardados e eles estão recuperando esses estudos para a possível utilização de bacteriófagos ou seus produtos, tá? Especificamente sobre bactérias multiresistentes. Um outro evento ou processos biotecnológicos que poderão servir no futuro, ou alguns já estão no mercado, são produtos baseados em técnicas em biotecnologia de nano, né, de nanopartículas, as nanocápsulas, os nanopolímeros, que vão trazer novas drogas ou vão funcionar como adjuvantes ao uso dos antimicrobianos tradicionais ou clássicos. E também os mecanismos de edição gênica, né, através da cascata das enzimas CRISPR, que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa biotecnologia que está sendo muito investigada, muito estudada para diversos métodos de combate a bactérias, não só combate, mas o diagnóstico bacteriano, e a outros tratamentos de outras doenças que não doenças infecciosas.